Atos capítulo 3. Diz assim, versículo 1. Diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que era ali colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João ao entrar no templo, que ele pediu-lhe esmola, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem então olhou para eles com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os seus pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a glorificar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Versículo 11: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse-lhes: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivesse feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Aleluias. Versículo 16: pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem e conhecem, a fé vem por meio dele, que lhe deu esta saúde perfeita, como nós podemos ver. Agora, pois, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito pelos profetas, dizendo que o Cristo haveria de sofrer. Versículo 19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo através dos santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre si os seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado no meio do povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. E ele disse a Abraão: por meio da sua descendência todos os povos serão abençoados. Aleluias! Todos os povos serão abençoados. Amém? O que eu quero trazer aqui é que homens que estiveram com Jesus, e esses homens que tiveram Jesus, trataram ou receberam Jesus, ou levaram Jesus como suficiente para a vida deles, como alguém suficiente. E nós vimos que em Atos 3, um pouco depois de Jesus ter sido ressuscitado, Pedro e João foram até o templo. Para quê? Para orar. E é muitas das vezes o que está faltando em nós. Pedro e João foram ao templo para orar. Sabe por quê? Porque a oração é uma conversa com Deus. A oração é o tempo que nós temos para falar com Deus, e Ele também vai falar conosco. Mas aqui no caso, a oração ela foi um precursor do
milagre, porque eles estavam indo para orar, e aí estava aquele homem ali, e eles estavam pedindo esmola, ele estava ali pedindo esmola, e ele não tinha talvez esperança, porque ele nasceu assim, e ele ficou assim durante muito tempo, e até que alguém o levou até lá para ele pedir esmola. Mas naquele dia estavam passando 2 profetas, 2 servos de Jesus, cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque lá em Atos 2 eles foram revestidos, e agora eles estão aqui fazendo aquilo que o Senhor pediu para fazer. O Senhor, o Espírito Santo, Ele está sobre nós, e quando nós assim cumprirmos aquilo que Ele nos pediu para fazer, queridos, quando nós passamos em um lugar, aquele lugar fica diferente, e aquele lugar gera um milagre. Sabe quando você vai a um lugar e você fala assim, não era para eu ter vindo aqui, o porquê eu vim aqui? É porque o Espírito Santo, muitas das vezes, Ele nos conduz a certos lugares. Para quê? Para que nós possamos ser bênçãos na vida de alguém. Talvez uma conversa, um abraço, um aperto de mão, eu não sei. Talvez a pessoa estava sem esperança de algo, e ela encontrou em você e viu em você algo diferente, chamado Jesus. Porque esse Jesus, Ele ressuscitou, e Ele foi aos céus, e Ele mandou alguém chamado Espírito Santo para habitar em nós, para que assim nós pudéssemos cumprir aquilo que Ele nos determinou aqui na terra, para que Ele nos consolasse. E Pedro, ele estava ali, e aquele homem achou que Pedro ia dar algumas moedinhas para ele, mas ele deu algo muito mais especial, que foi Jesus. Ele apresentou aquilo a qual ele tinha recebido. Aí Pedro ministrou sobre o mendigo dizendo: pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e anda. Pedro deu o que ele tinha recebido, e ele diz: pelo poder do nome de Jesus Cristo. Não foi pelo poder de Pedro, porque agora ele era um apóstolo, alguém muito importante, alguém que estava pregando, alguém que estava falando. Não, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E é pelo poder do nome de Jesus Cristo que nós vamos vencer as nossas batalhas. Mas Pedro ali, ele estava reluzindo quem? Jesus Cristo. E podemos ver que aquele homem, ele estava numa condição totalmente à mercê da sociedade, à mercê da situação. E às vezes nós nos encontramos assim, e nós esquecemos de olhar para Jesus, e às vezes nós esquecemos de olhar para aquele que pode resolver os nossos problemas, e a gente fica prostrado. Ou a gente nasceu, ou talvez colocaram uma sentença, às vezes sopraram uma sentença no seu ouvido: você não vai dar certo, você não vai acontecer, você não vai isso, você não vai aquilo. Mas Jesus disse para você, pelo poder do nome de Jesus: levanta-te e anda. Levanta e anda. É uma ação de fé, é uma ação que nós precisamos fazer. E diz que ele pegou pela mão e levantou, e ele pôs-se em pé. E Jesus hoje, ele está nos dizendo: levanta-te e anda. Aleluias. E aquele homem ficou instantaneamente curado. Mas aí vem algo tremendo, que é o tema até central daquilo que nós estamos falando, que é: ele saiu e começou a falar: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Mas Jesus nem estava mais no meio deles. Jesus havia sido ressuscitado. Mas sabe, aquele homem viu Jesus aonde? Na vida de Pedro e João. Por quê? Porque era algo diferente, porque todo mundo tratava aquele homem como mendigo, como miserável. Mas Jesus não nos trata como mendigo, como miserável. Ele nos trata como filhos. Ele nos trata como filhos. E muitas das vezes a gente se sente como, sabe, aquele filho pródigo: mas eu fui, eu aprontei, eu fui, aconteceu, mas agora aquela vergonha de voltar. E Deus fala assim: está de braços abertos para nos receber, para voltar para a casa do Pai, porque Ele quer nos receber como filhos amados. E Jesus, Ele está sempre disposto a nos amar. Ele sempre tem uma palavra, Ele sempre tem algo para nós, mas nós temos que olhar para Ele, porque aquele homem olhou, porque Ele diz assim: olha para mim. Aquele homem se atentou. E quantas das vezes Jesus está falando: olha para mim, e nós estamos olhando para a situação, nós estamos olhando para o problema, nós estamos olhando para pessoas, ou para qualquer outra coisa, mas não estamos focados naquele que pode resolver os nossos problemas. Porque ele diz assim: olha para mim. E ele fala assim: o que? Eu não tenho nada do que você está esperando, do bem material.
Às vezes a gente quer encher os bolsos, ficar rico, fazer. Não é pecado nós trabalharmos, nós pagarmos, não é. Mas de que adianta nós termos riquezas se nós não tivermos paz, se nós não tivermos alegria, se nós não tivermos a sabedoria de nós até curtirmos as nossas riquezas ou aquilo que o Senhor nos proporciona? Porque o Senhor nos proporciona saúde, o Senhor abre as portas, o Senhor nos levanta, e às vezes nós nem somos agradecidos por aquilo que o Senhor faz sobre nós. Só o fato de nós acordarmos de manhã é motivo de nós agradecermos a Jesus e louvarmos a Ele. Eu levantei, estou vivo, estou bem, vou para a luta. Talvez a gente enxergue uma situação, abra os olhos e falar, mas a mesma situação, mas agora enxergue com os olhos de Jesus. Agora enxergue com os olhos de Jesus e fala, não, essa situação não vai me vencer, e eu vou me levantar, e eu vou viver o milagre do Senhor sobre a minha vida. Amém? Aleluias. Seja ousado diante das situações. Às vezes a gente fica prostrado, a gente fica triste, abatido. Não, mas sabe o que é? Porque falaram de mim, porque me acusaram, ou porque isso. E Jesus está falando para você, cara, levanta e anda. Vai, filho, vamos. Né? Tinha um negócio antigamente, era um pedala Robinho. Às vezes Deus está dizendo um pedala Robinho aí. Vamos, filho, vai, acorda. E é isso que nós precisamos fazer. Sabe por quê? Porque nos últimos dias a palavra do Senhor, ela tem vindo como algo poderoso sobre as nossas vidas. Nós não temos nos assentado, nós temos dormido, nós temos ficado mornos, frios, apáticos diante da palavra de Deus, diante de Jesus. Porque às vezes as pessoas vêm e elas só querem as mãos de Deus, mas não querem o coração de Deus. Só querem a bênção de Deus, mas não querem conhecer a esse Deus verdadeiro, que tem muito mais, às vezes, daquilo que você quer. Às vezes a gente está pedindo, Senhor, eu quero, sabe, um negocinho aqui. E Deus fala, eu tenho um mundo para você. Mas só acontece quando nós nos debruçamos em Jesus. Mas um fato acontece também no decorrer ali dessa citação da palavra, que diz que as pessoas também ficaram observando, não só aquele homem, mas as pessoas, quando aquele homem foi curado, as pessoas ficaram observando, olha, aquele cara de fato era um aleijado, porque ele já era uma pessoa conhecida ali, e as pessoas que foram ao templo eram, aquele cara é aleijado, olha como ele, despertou, ficou, e agora quem fez isso? As pessoas não estavam atentas só ao milagre que aconteceu, mas quem realizou o milagre, ficaram curiosos. E eles perguntaram então para Pedro e João, lá no versículo 7, as autoridades, e todo mundo se reuniu, as autoridades, as pessoas, a multidão ficou, esses caras aí são diferentes. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles sabiam quem tinha feito. Eles sabiam no nome de quem. Sabe por quê? Porque Jesus tinha acabado de morrer. Jesus havia passado e tinha realizado também milagres. Mas agora é alguém diferente, é um discípulo. E eu e você, nós somos esses discípulos. E às vezes as pessoas vão nos questionar, com que autoridade você faz isso? Quem é você para fazer tal coisa? Vão querer nos afrontar, vão querer chegar em nós e falar assim, mas quem é você? De onde você saiu? Qual é o seu nome? Nós ouvimos aqui na quinta-feira. Qual é o seu nome? Qual é a sua família? E por que você está aqui? Às vezes vão querer perguntar isso, e as pessoas vão ficar curiosas. Mas aí tem uma questão também, que nós devemos render honra e graça àquele que nos deu esse poder e essa autoridade. Amém? Porque eles sabiam que era no poder, no nome de Jesus, mas eles queriam ali ver a atitude daqueles homens. Se ele fala, não, fui eu que fiz, agora eu sou tal, não, honra e glória ao nome de Jesus, foi Jesus que fez isso. E aí eles tramaram e também prenderam Jesus, mas mesmo preso, Pedro e João tiveram autoridade, tiveram ali ousadia em também falar. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e eles não perderam a oportunidade de falar aquilo que eles foram chamados para falar. Quando eles estavam cheios do Espírito Santo, aconteceu um milagre, tudo bonitinho, e os caras olharam e falaram assim, não, você não pode fazer isso. Do mesmo jeito que fizeram com Jesus, agora você não pode.
você não pode fazer isso. Prenderam eles. Eles falaram: pode prender, estou nem aí mesmo. Aquele que é sobre mim é muito maior do que todas essas coisas. Pode prender, pode fazer o que você quiser. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eles criam em alguém que podia livrá-los da morte, em alguém que podia dar a vida eterna. Eles podiam morrer ali no seu corpo físico, mas eles criam e eles sabiam que Jesus podia dar a vida eterna a eles. Então não adianta uma situação nos prendeu, nós temos que crer naquele que é maior que a nossa situação, que é maior que todas as coisas desse mundo. E eles sabiam disso, mas eles reconheceram. Sabe por quê? Lá no versículo 13 eles dizem assim, perceberam através de um sinal perceptível e notório que Pedro e João estavam cheios de Jesus Cristo. Aleluias. Sabe por quê? Porque ali ele não perdeu a autoridade. Eles não perderam a autoridade nem a oportunidade, porque depois que eles fizeram aquilo, curaram, eles entraram no templo. E ao entrar no templo, queridos, aí eles não perderam a oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade. Sempre que nós estivermos, nós vamos falar de Jesus, nós vamos pregar, nós vamos anunciar, nós vamos demonstrar. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: esse cara é diferente, essa pessoa tem algo em você que é assim diferente, que eu não sei o que é. É o Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? E esse sinal, o que diferenciou esse sinal? Sabe qual é o sinal que era diferente? Era a presença de Jesus na vida de Pedro e João. Essa presença andava com eles, e nós temos que ter a presença. Essa presença, ela abre portas. Essa presença, ela realiza milagres, porque é a presença de Jesus. Sabe uma porta? Sabe aquelas portas automáticas de shopping, seja onde for? Tem lá um sensorzinho chamado sensor de presença. Quando você chega, a porta se abre. Você passou, ela se fecha. Mas se alguém se aproximar, ela vai abrir. Isso se chama presença. Presença de Jesus Cristo. Aonde nós formos, aonde nós andarmos, essa presença vai nos acompanhar, essa presença vai estar sobre nós, e as coisas vão se resolver. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vai à frente, e ele é suficiente em nós. Aleluias. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluias. Aleluias. Pedro e João, eles estavam testemunhando através da presença de Jesus na vida deles, porque falam assim, em nome de Jesus o Nazareno. Eles não falam não em meu nome, não, em nome de Jesus o Nazareno. E sabe que essa presença, ela vai evangelizar muito mais do que nós pregarmos, do que nós anunciarmos. Esse método será poderoso nesses dias da igreja, porque o evangelho não vai ser pregado só através dessa fala, ou através de uma oração, ou não sei, mas vai ser pregado através também dessa presença. Por quê? Porque homens e mulheres que tiveram esse encontro com Jesus, queridos, aonde eles chegarem, as coisas vão acontecer, as pessoas vão reconhecer quem é você. Aleluias. Mas nos dias de hoje, como é que nós podemos estar com Jesus? Como é que nós podemos ter essa intimidade com Jesus? Sabe com que é? No quarto. Nesse quarto da escuta. O quarto da escuta vai te fazer ter essa intimidade com Jesus. Esse quarto que diz lá que você quer orar, você quer ter, entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e ora em seu Pai em secreto. Tudo aquilo que eu e você necessitamos, tudo aquilo que está no seu coração, como dor, como angústia, como dúvida, o Senhor, Ele tem a resposta. Mas nós precisamos entrar no secreto do Senhor, dobrar os nossos joelhos, para que assim, quando nós estivermos na aparente, na visão dos homens, o poder de Deus se manifeste. Aleluias. Por quê? Porque o secreto vai sustentar o aparente. Então não adianta nós andarmos pelo mundo se nós não tivermos essa sustentação em Jesus Cristo, porque não vai ser preciso às vezes nem nós falarmos. Só a presença, só de nós estarmos no local, as coisas vão mudar.
Sabe quando você está num lugar e aquele lugar está, falando, um monte de gente às vezes falando palavrão, ou está acontecendo, e você chega e as pessoas ficam constrangidas, sem você falar nada. É presença, é postura. Não precisa da gente chegar e ficar falando, não, você vai para o inferno, você vai isso, você vai aquilo. As pessoas vão reconhecer quem nós somos, porque a presença está em nós, a presença do Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas, e nós vamos mergulhar nessa presença completamente envolvidos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, amém? Aleluias! E o Espírito Santo, ele vai vir sobre nós, sobre esses servos, e nós seremos diferentes. Mas Jesus, ele está assentado no céu, ele está lá sim, e esse poder que agiu neles lá, também age aqui, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele ainda continua agindo, ele continua fazendo maravilhas, continua abençoando as pessoas, e é através de pessoas como eu e você que isso vai acontecer. E aí o mundo vai dizer, já sei, esses caras estavam com Jesus, esses caras não estavam lá na vigília, esses caras estavam indo na oração, esses caras não estavam fazendo devocional, esses caras não estavam buscando a palavra, esses caras não estavam lendo a Bíblia, esses caras não estavam pregando. O mundo vai reconhecer. Por exemplo, teve vigília aqui sexta-feira, e nós somos tremendamente abençoados, mas foi algo, respostas do Senhor sobre as nossas vidas. Mesmo diante da chuva, diante da dificuldade, os bravos guerreiros que estiveram aqui, glórias, foi muito bom, porque nós buscamos a face de Jesus, sem limites, sem reservas, e o Senhor trouxe muitas respostas. E hoje eu estava em casa e recebi um feedback, um testemunho de alguém sobre isso. Ele falou, olha pastor, eu estive na vigília, e ele está com problemas, outros com saúde, com filho, com a esposa. E ele falou para mim, olha, Deus trouxe as respostas, e tudo aquilo que nós oramos na vigília, Deus foi abrindo caminhos, Deus foi fazendo, Deus foi acontecendo. Aleluias! Você pode aplaudir a Jesus. É resposta das nossas orações, da nossa busca com Deus. Se nós não buscarmos a Jesus, nós não teremos respostas, nós não teremos. Mas é através do quê? De um sacrifício, é através de uma postura, é através de se levantar e falar, eu vou lá. Não que é um misticismo o lugar, não, mas é pela sua postura e presença de estar aqui, eu vou lá buscar a Jesus, eu vou me levantar, porque às vezes em casa a gente fica tão distraído com tantas coisas. Talvez aquele homem saísse de casa para pedir esmola, porque talvez em casa ninguém passasse lá para ajudar. E foi lá na porta do templo que ele recebeu o milagre dele. Talvez em casa ele não receberia o milagre dele, e o milagre passou na frente dele. Talvez ele estava esperando algo material, e veio algo muito maior do que ele esperava. Porque em Deus nós temos tudo. Em Deus nós temos tudo. Mas se nós estamos falando que Jesus é irresistível, que Jesus é poderoso, que Jesus é maravilhoso, mas a pergunta que fica é, por que então a maior parte dos meus amigos, as pessoas que eu conheço, não estão na igreja, não estão seguindo a Jesus? Por que o ambiente a qual eu estou não é transformado? Por que as pessoas não querem mais ir? Sabe por quê? Porque nem sempre a igreja que talvez eles conheceram parece com o Jesus que nós estamos professando. Porque talvez as pessoas conheceram a igreja, já ouviram falar, mas a gente não está professando aquele Jesus que fala lá naquela igreja. Sabe por quê, queridos? A igreja é lá fora. A igreja é lá fora, eu e você, mas é lá fora. Essa aqui é o ajuntamento dos membros, é o ajuntamento do corpo de Cristo, onde nós viemos aqui adorar, receber uma palavra e sair e pregar para este mundo. Mas as nossas atitudes não é só aqui no domingo, mas é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em todo lugar onde nós estivermos. Mas lá as pessoas vão olhar e falar assim, eu vou lá naquela igreja porque tem algo diferente. Mas talvez nós não estamos professando a Jesus que as pessoas ouviram falar. O motivo pelo qual às vezes o nosso evangelismo fracassa é porque às vezes não parecemos com o Cristo que nós professamos.
Às vezes nós professamos, não, Deus é poderoso, Deus vai fazer milagre e tudo mais. Mas quando vem a dificuldade, aí as pessoas olham para nós e está lá, nossa, o cara está pior que eu. E às vezes você vai até pedir ajuda, hein? Aí você fala, nossa, mas você não era crente? As pessoas vão nos afrontar, as pessoas vão querer nos desmerecer. Amém? Mas Jesus, Ele é irresistível. E quando nós apresentamos a Ele de forma poderosa, querido, não tem lugar que não se transforme. Porque a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele habita em nós. E esse poder foi liberado sobre nós, sobre a igreja. E o poder do Espírito Santo está sobre nós. E agora nós passamos a ser revestidos pelo poder dEle, porque faz sinais e maravilhas e milagres sobre as nossas vidas. Então alguma coisa tem que mudar. As pessoas têm que olhar para nós e desejar o que nós temos, desejar carregar o que nós carregamos, desejar viver essa história a qual o Senhor tem transformado as nossas vidas. Aleluias! Então nós temos que refletir Jesus, Ele tem que ser suficiente. E esse encontro dos homens que estiveram com Jesus tem que valer alguma coisa, porque senão só o fato de nós virmos a igreja não valeu de nada. Mas muito mais vai ser quando nós chegarmos no céu e Deus vai falar assim: eu te conheço, você eu não conheço. Eu conheço você, mas você eu não conheço. Senhor, mas eu fui na igreja, mas você não viveu de acordo conforme eu tinha colocado na minha palavra. Senhor, mas eu preguei, eu falei, eu fiz isso. Sim, mas você não teve intimidade comigo, eu nem sei quem você é. Você falou no meu nome, você pregou no meu nome, mas eu nem sabia quem era você. Só conseguiria isso quando estivermos nesse quarto da escuta. E sabe qual é a finalidade dessa escuta? Desse quarto da escuta? Estarmos com Jesus. É essa atitude na qual nós falamos, com a disposição, na vontade de nós entrarmos na presença de Deus, não apenas para nós falarmos com Ele, mas também para nós ouvirmos a Jesus. Como é maravilhoso nós ouvirmos a Deus, ouvirmos a voz de Jesus. Sabe aquela vozinha no seu coração que às vezes você fala, não, mas é nada, são pensamentos bobos. Às vezes é Jesus querendo falar com você. Às vezes Deus manda alguém para falar com você. Às vezes é no culto, às vezes é lá fora, na rua, seja o que for. Jesus já falou comigo em tantas situações, em tantas coisas. Sabe que uma vez eu trabalhava na época um serviço de microinformática, e eu estava numa empresa, num lugar, e eu não conseguia resolver o problema, e eu estava ali nervoso, agitado, porque eu não conseguia fazer, e estava tudo dando errado. E aí uma pessoa chegou em mim, eu fui até meio ríspido. Chegou um cara, um advogado, se levantou do lugar dele, colocou a mão sobre mim assim e falou assim: frutos do Espírito, frutos do Espírito. Na hora eu murchei. Era Jesus falando comigo. E sabe que ali eu saí 5 minutinhos, orei e falei: Senhor, me dá sabedoria para eu resolver esse problema. Repreendi tudo aquilo que estava atrapalhando. Eu voltei, e em 10 minutos eu resolvi tudo que eu tinha para fazer. Eu tinha ficado o dia inteiro batalhando, e em 10 minutos foi resolvido. Porque a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, quando nós assim nos acalmamos. Mas quem tem essa fome, quem tem essa marca, quem se encontra com Jesus, eles têm sede e fome de Jesus Cristo, por mais de Jesus. Nós gastamos o nosso tempo, as nossas orações, nós nunca estamos satisfeitos. Como assim, pastor? Nós nunca estamos satisfeitos. Nós sempre queremos mais ouvir aquilo que Deus tem para nós, sempre queremos mais conhecer aquele que nos criou, aquele que nos formou. Porque Ele fala assim, eu tenho pensamentos para você, não de morte, mas de bênçãos, de vitória. Mas como saber esses pensamentos? É ouvindo, é falando, e é nós falando, e Ele falando com a gente. Sabe que às vezes Deus cria expectativas, não sei se Ele cria expectativas ou não, mas porque Ele nos conhece, mesmo a palavra antes de sair da nossa boca Ele já nos conhece. Mas às vezes Ele quer que você vai, cara, eu estou esperando aqui, vem. Sabe quando você está esperando alguém, você convida esse alguém para vir na sua casa, e esse alguém não vem? Às vezes eu fico triste, mano. Vou confessar para você. Às vezes eu convido alguém para vir para a igreja, está lá, o pastor, hoje eu não vou. O coração do pastor vai ficar triste. Aí eu falo, Jesus,
abençoa o irmão, desimpede lá e tal. Por quê? Porque nós queremos estar juntos, nós queremos falar juntos, nós queremos falar do amor de Jesus, nós queremos cumprimentar, saber se você está bem, saber como é que você está, se a gente pode te ajudar em alguma coisa. Foi tremendo aquilo que o Senhor fez nesse final de semana. Ontem eu fui, a minha esposa foi muito mais abençoada por um doce maravilhoso, irmão. Oh, glória a Jesus. Olha, eu não sou muito assim fã de, mas esse doce estava bem, essa irmã Márcia. O doce estava espetacular. É na comunhão dos irmãos que Deus vai ordenar a bênção. E às vezes você vai ser mimado por Jesus nos mínimos detalhes, mas nós precisamos estar em comunhão. Amém? Aleluia. Porque a Bíblia diz assim, ó, lá em Romanos 12:3, que Ele repartiu essa medida da fé a cada um. E o que é essa medida? Significa uma quantidade limitada, ou em outras palavras, nós recebemos a medida certa da quantidade do conhecimento de Deus. Se assim nós buscarmos, então a cada dia nós vamos buscar a Jesus, nós vamos buscar a Senhor. Mas essa medida inicial, ela pode ser também um problema para algum de nós, porque às vezes é tudo aquilo que nós temos. Ou seja, nós viemos, nós buscamos, nós oramos, tá bom, beleza, eu não vou mais me aprofundar. Muitos só querem Jesus o suficiente, às vezes, para ficar livre do juízo final. Eu vou para a igreja para não ir para o inferno. Eu vou para a igreja porque o diabo está lá fora. Eu vou para a igreja porque, sei lá, eu pequei ou aconteceu alguma coisa. Mas só querem isso. Ou não querem ter essa comunhão com Jesus. E aí entram nesse esquema de manutenção da fé. Eu vou lá, abastecer um pouquinho, oro, volto e tá bom. Mas Jesus fala para nós buscarmos todos os dias, nós nos debruçarmos diante da palavra dele todos os dias. A tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti, ó Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos a palavra, nós não vamos errar. Quando nós conhecemos a palavra, nós vamos acertar. Aí às vezes a gente fica nessa manutençãozinha, uma oraçãozinha resmungada ao Senhor, amém, glória a Deus, amém, vou. Deus começa a orar, já dorme. Aí a gente lê, sentado, com sono, 2 minutos, você dorme. É o vapt-vupt, né? Um versículo, sabe aquela caixinha de promessa que tinha? A gente tirava, o Senhor é meu pastor, e nós falamos, amém, glória a Deus. Aí quando saiu um versículo mais meio assim, você falou, não, esse aí não foi para mim não. Mas quando vinha a bênção, bênção, glória a Deus. Então aí, mas leia o contexto, mergulhe, veja o que Deus está dizendo. Por quê? Porque nós vamos estar preparados. Sabe que outro dia nós fomos comer num lugar e sentou ali umas pessoas também que chegaram, conhecidos nossos, e uma das pessoas começaram a nos confrontar sobre alguns temas e algumas situações. Confrontar no sentido, é proibido isso, é proibido aquilo outro, e a gente ali, eu falei, peraí, ela está querendo afrontar a palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus. Eu falei, não, aqui não. Mas você fala assim, o princípio da palavra é sim, não, ponto. O que passou disso, eu considero para lá. O que a palavra está dizendo é isso. Aí ela já se calou, mudou o assunto. Mas por quê? Porque nós estamos preparados. Amém? Então, mas sabe o que é? Porque às vezes quando nós conhecemos essa palavra, quando nós mergulhamos nessa palavra, nós chegamos mais perto de Jesus. E talvez às vezes não quer chegar perto de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente desconfia que se nós lermos muito a palavra de Deus, alguma coisa vai morrer em nós. E algumas coisas vão ser exigidas de nós, e nós temos que deixar. Aí você fala, não vou ler não, sabe o que é? Porque eu sei que lá vai falar alguma coisa, e aí eu estou fora. Mas essa palavra, ela vem, ela nos corrige, ela nos alinha. Por mais que nós pequemos, por mais que nós andemos errado, por mais que nós façamos alguma coisa, mas Jesus, Ele quer que nós estejamos mais perto dEle. Eu vi uma frase de um pastor que diz assim, pecou, chega mais perto de Jesus. Pecou, chega mais perto dEle, não se afaste dEle. Porque quanto mais nós chegamos perto de Jesus, mais nós vamos sendo parecidos com Ele. E nós precisamos ter esse conhecimento de Jesus Cristo. E a única maneira de nós amadurecermos é querendo mais de Jesus, queremos mais do Senhor, falarmos a mesma linguagem, falarmos aquilo que o Senhor tem para nós e que Ele tem falado conosco.
Porém, quando nós nos fechamos nesse quarto da escuta, Deus vai começar a trazer revelações para nós, e nós não precisamos ficar mais atrás de gurus, de pessoas que traz a revelação, o revelamento, ou seja, que for, não, porque o próprio Deus começa a falar em nossos corações. O nome de Jesus é uma das coisas mais poderosas que tem sido falado nesses últimos dias, nesse tempo novo. Uma geração que tem pregado o Evangelho e tem anunciado essa graça. Mas será que estamos apresentando Jesus de uma forma certa? Será que estamos apresentando Jesus de maneira que esse Jesus se torne irresistível a ponto das pessoas se converterem e falar assim: eu quero ser transformado, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero esse Deus sobre a minha vida? E uma segunda marca daqueles homens que estão com Jesus, que têm esse encontro de Jesus, eles são ousados. Pedro e João, eles não ficaram intimidados diante de tantas coisas, diante das autoridades, diante da multidão, de que falaram não. Eles ali entraram no templo e pregaram, e aí falaram: arrependam-se para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se. Ele respondeu com autoridade. Eles podiam se acovardar diante de tantas situações, mas eles foram para cima, eles foram ousados. Assim como Jesus, ele andava no meio dos pecadores e ele confundia os religiosos, confundiam aquelas pessoas que traziam as leis. Mas o que Jesus usava também era a mesma base bíblica que aqueles homens usavam, mas o que saía dele era algo poderoso, não só porque ele era Jesus, mas porque na verdade ele carregava e caminhava com a altura do discurso que ele tinha. Então ele andava segundo aquilo que ele falava algo e ele carregava isso e andava sobre isso. Não adianta nós só falarmos, nós temos que andar e carregar isso aonde nós formos. Precisamos unificar mais o nosso discurso com Cristo, nós precisamos alinhar a nossa vivência com tudo aquilo que nós fazemos e sermos mais parecidos com Deus. E eu quero falar sobre uma geração, sobre eu e você, sobre nós, que nós vamos alcançar esse mundo, que nós vamos alcançar pessoas, que nós vamos falar desse poder, que nós vamos falar com autoridade para essa geração, e essa geração vai se converter. Sabe por quê? Porque nenhuma outra geração teve tanta liberdade como a nossa. A liberdade de culto, a liberdade de ter uma parede preta, de ter uma luz, de ter um som, de falar na rua, sei lá, de falar na internet, no WhatsApp, no Instagram, seja o que for. Nós nunca tivemos tanta liberdade, mas o que vai ser no futuro é o que nós fizemos com essa liberdade. Porque eles não tinham liberdade. Se eles falassem de Jesus, eles eram presos, eles eram massacrados, eles eram cortados, mortos, humilhados. Estevão, um pouco antes disso, ele foi morto. Depois disso, ele foi morto. Se você continuar lendo, lá em Atos 8. Por quê? Porque ele falou do nome de Jesus Cristo, e nós temos a liberdade de falar. E eu creio que nós vamos chegar lá no céu, e aí Pedro, e João, e Paulo vai falar: e aí, cara, como é que foi lá? Como é que foi lá? Aí você fala: então, sabe como é que é? Pô, cara, vocês tinham liberdade, vocês tinham internet, vocês tinham tudo isso, e vocês não falaram de Jesus? Cara, como assim? O que nós estamos fazendo com a liberdade que o Senhor nos dá? Por quê? Porque o nosso encontro com Ele tem que mudar alguma coisa. Alguma coisa na nossa vida precisa ser mudada quando nós encontramos com Jesus. Paulo se encontrou com Jesus, e de Saulo ele se transformou em Paulo, porque lá aquele encontro com Jesus foi tremendo, que transformou a vida dele. O Evangelho, ele é isso, um Evangelho de transformação. Sabe, que o Evangelho não tem a ver com o que nós fazemos, mas sim com o que nós estamos nos tornando. A transformação que o Evangelho traz sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o diabo, ele sabe do teu nome, ele sabe dos teus pecados, ele sabe de todas as coisas, mas ele continua te chamando pelo teu pecado. Você é isso, você é aquilo outro. O diabo continua te chamando, o mundo continua te acusando. Mas Jesus, ele sabe de todos os seus pecados, mas ele continua te chamando pelo seu nome. Por isso que ele morreu, e por isso que nós estamos aqui celebrando a Jesus.
Ele sabe do nosso nome, Ele nos conhece profundamente. E a terceira diferença é quando esses crentes que estão com Jesus, eles têm uma evidência, um sinal visível de que Deus está com eles. Lá em Marcos 16, 18 diz assim, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós vamos andar com essas evidências, com essa liberdade que o Senhor nos deu. Pedro e João tinham essa evidência, havia em Pedro e João essa evidência visível, vamos colocar assim, que Deus estava com ele. Sabe por quê? Porque aquele aleijado se levantou, e todos ali reconheceram. Nós declaramos que Jesus é suficiente, e eu já estou acabando. Eu estou falando, não importa o que nós estamos vivendo, não importa as circunstâncias que estão nos cercando, não importa as dificuldades que nós estamos passando. Sabe por quê? Porque o que nós recebemos de Deus tem que ser suficiente para nós sobrevivermos. Nós temos que levar a nossa vida a agradar a Jesus todos os dias. Talvez hoje aqui nós estamos esperando uma palavra de promessa, você vai vencer, você vai isso, mas antes disso nós precisamos ter a intimidade com Jesus, conhecer a Ele e entender que Ele é suficiente para nós. Por isso eu digo para nós, igreja, acordem em nome de Jesus, porque Ele está voltando, e nós estamos brincando, achando que não vai acontecer, mas vai. E eu digo para você, acorde em nome de Jesus, assim como aqueles profetas pregavam e falavam que haveria esses dias chegaram. E porque ainda nós estamos apáticos, olhando como se as coisas fossem acontecer daqui 1000 anos. Nós temos que viver como se Jesus fosse voltar amanhã, daqui 5 minutos. Viver Ele intensamente. Como aqueles homens ali em Atos viviam Jesus, viviam o Senhor. Eu não estou dizendo para você ser um bitolado e sair nem louco, não. Cara, o que nós estamos falando aqui é para você ter intimidade com Jesus, buscar a palavra, dobre o seu joelho na sua casa, leia a Bíblia. Sabe por quê? Porque talvez nesse mundo hoje vem muitas pessoas e muitas vozes falando aquilo que não é de Deus. Mas quando nós conhecemos a esse Deus profundamente, nós não seremos enganados. Por quê? Porque nós conhecemos aquele que nos criou e naquele que nos formou. E as pessoas vão olhar para nós, não vai ser preciso nós falarmos, porque elas vão olhar e ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. E sabereis dessa diferença, porque nós seremos cheios do Espírito Santo. Nós pregamos na semana passada sobre Atos 8. E Atos 8 falava que que tinha um cara lá que estava falando em nome de Deus, mas quando Pedro chegou, cheio do Espírito Santo de Deus, até aquele cara creu em Jesus. Deus, Ele quer preencher cada espaço vazio que há dentro de nós. Deus, Ele quer preencher cada dúvida, que talvez a gente fique preocupado, andando com tanta ansiedade, com tantas coisas, o que vai ser do meu amanhã, o que vai ser, o que eu vou pagar a conta, ou como eu vou pagar, ou está acontecendo alguma coisa na minha família, eu não sei como resolver. Às vezes a gente está ansioso, duvidoso do nosso amanhã, mas o nosso amanhã pertence a Deus, o nosso amanhã pertence ao Senhor, e eu declaro que nós iremos impactar essa geração, porque o Cristo que nós pregamos é suficiente. E uma pergunta que nós temos aqui, quais são os espaços vazios dentro de você, que Ele precisa preencher? Quais são esses espaços vazios? O que ainda te impede de ser completamente cheio desse Deus, desse Espírito Santo? Jesus, Ele quer nos abraçar no meio dessa bagunça, no meio dessa situação, no meio de tantas coisas. Ele quer preencher o vazio que você tem, o vazio que nós sabemos, aquele que a gente fica triste. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei porque às vezes eu peco tanto, ou às vezes porque eu erro tanto.
Sabe por quê? Porque às vezes falta Jesus dentro do nosso coração. Porque eu estou tão triste? Porque eu estou tão amargurado? Porque eu não consegui vencer tal situação? Porque eu não consegui fazer tal coisa? Jesus, Ele quer preencher os espaços. E qual espaço Jesus precisa preencher nesta noite? Jesus, Ele quer acalmar as nossas tempestades ao seu redor, mas antes disso Ele quer acalmar as tempestades dentro do nosso coração. Às vezes dá uma tempestade, uma turbulência, e a gente não sabe, não está nem enxergando nada. A gente só está olhando para baixo, e para um lado ou para o outro, ou está às cegas, ou está tudo escuro. Mas essa tempestade às vezes está dentro de nós e não está nem ao nosso redor. E só Ele tem o poder de acalmar essa tempestade dentro do nosso coração. E quando tudo está mal, quando tudo está ruim, Ele diz assim, ó: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E é somente nele que nós vamos colocar as nossas esperanças, o nosso coração. É somente nele que nós temos esperança de um futuro melhor. Mas nós temos que estar com Ele. Que esse encontro transforme as nossas vidas. Que esse encontro transforme as pessoas ao nosso redor. Mas se hoje você veio a este lugar, você fala assim: olha, eu não estou nem conseguindo enxergar o que vai ser daqui 5 minutos. Jesus diz para você: Ele tem vitória. Ele tem algo poderoso. Ele tem algo poderoso sobre a sua vida. Ele diz assim, ó: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Aleluias. Prepara a tua ceia. Vai abrindo a ceia e vai pedindo para o Senhor, conforme você vai abrindo o copinho, você vai abrindo o pão, que o Senhor faça isso com o teu coração, que Ele vem destravando o teu coração, que Ele vem alinhando. Queridos, é um ano novo. Se é novo, as coisas têm que ser novas, as nossas escolhas têm que ser novas. Vai abrindo o teu pão. Em 1 Coríntios 11, 23, ele fala assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. Sabe que nós precisamos aprender a nos despir. A hora que o Éder falou do doce, o Senhor falou comigo. O Senhor começou a falar comigo ontem. E hoje de manhã Ele veio e alinhou todas as coisas. A gente precisa aprender a confessar os nossos pecados. A gente precisa aprender a mostrar as nossas fraquezas. Ontem, quando a Márcia ligou, mandou mensagem e perguntou assim: onde vocês estão? O Éder estava na igreja colocando ventilador para as crianças. E eu falei para ela assim: o Éder está lá na igreja. Sabe por que eu falei o Éder está lá na igreja? Para que ela não fosse até a minha casa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha para a nossa casa. Eu não tenho uma mesa. Se ela chegasse lá com o marido, com o filho, não teria como entrar ela, o marido, o filho, tá minhas filhas lá. Porque eu não tinha uma mesa para receber. Porque eu não tinha um sofá bom para recebê-la. E eu me envergonhei diante daquilo. E eu falei: entrega para o Éder. Mas sabe, o Senhor, Ele não se envergonha de nós. Nós somos pecadores e Ele não se envergonha. Nós erramos e Ele não se envergonha. Nós cometemos tantos erros e Ele não se envergonha. Mesmo cometendo vários erros, Ele vem e entrega teu corpo, teu sangue diante das nossas mãos. E está dizendo para mim e para você: busque fazer nova todas as coisas. Ainda que nós cometemos erros, ainda que envergonhamos da nossa casa, ainda que envergonhamos das nossas coisas, o Senhor não se envergonha de nós. Aquela é a minha casa, tem como mudar? Não, então pode ir lá, que as portas vai estar abertas, Márcia. A gente divide o mesmo banquinho, metade de bunda para uma, metade de bunda para outra. Porque a gente não tem que se vergonhar. Porque tudo que nós vivemos é construção do nosso dia a dia. Porque quando eu comecei a construir a minha casa de verdade,
Eu falei, eu não quero isso, meu Deus, construir é muito difícil. Queridos, eu nunca quis, era o desejo do coração dele. E eu me alinhei e falei, tá bom, pode construir. Mas eu nunca desejei, porque eu vi a minha mãe construindo a vida inteira. Se você for lá na casa da minha mãe hoje, você vai ver uma casa, se for daqui um mês tem algo novo. Porque eu nunca vi uma pessoa que gosta de construir, de fazer. Mas eu não gosto. Mas era o desejo do coração dele. E eu falei, tá bom, vai, constrói. Mas o meu coração não estava naquilo. Eu falava, Jesus está voltando, por que eu vou fazer uma casa grande? Jesus está voltando, por que eu vou fazer tudo isso? Aí eu entendi hoje, por que eu preciso de uma casa? Porque eu preciso receber as pessoas. Porque as pessoas precisam sentar à mesa comigo. Porque elas só vão saber quem eu sou se elas sentarem à mesa comigo. Então por isso que muitas vezes eu falo assim, marca lá na sua casa. Marca lá, né, pastora? Marca lá na sua casa que eu vou lá. Porque eu não tenho como receber na minha. Porque muitas vezes eu me envergonhei disso. Mas hoje eu não me envergonho mais. Hoje o Senhor curou o meu coração. E hoje se você quiser ir lá, pode ir. Mas não tem nada, tá, gente? Nem o coca tem. Não tem que levar. Tá bom? Mas nós vamos sentar. É ano do novo do Senhor vir. É ano do renovo do Senhor vir. É ano de coisas que você nunca esperou vir sobre a tua vida e a minha. Pega teu pão, olha para ele e dá graças. Dá graças pela tua casa, Senhor. Obrigado pela minha casa. Dá graça pela tua casa. Dá graça pelo teu casamento. Dá graça pelos teus filhos. Dá graça pelo teu trabalho. Dá graça por tudo. Dá graça por tudo, porque Ele já pagou o preço por todas as coisas. Ele já nos libertou. Nós já somos livres. Não tem nada que vai nos impedir de viver. Senhor, obrigado. Comamos todos e agradecemos por este pão. Aleluias. Aleluias. Cada vez que você chega à casa do Senhor e ceia, cada vez que você senta e ceia com esse louvor, as tuas vestes vão se tornando mais alvas, vai ficando mais limpa, e a chance de você encontrar Jesus e Ele dizer, vem pra cá que eu te conheço, é grande. Então cada vez que nós estamos aqui, ó, ceando, a gente está trocando as nossas vestes. Então troca as tuas vestes. Tomamos todos. Aleluias, aleluias, glorifique ao Senhor, aleluias, glorifique ao Senhor, é por Ele, é só por Ele, por ninguém mais, é só por Ele. Obrigado, Jesus, obrigado pela ceia, obrigado pela mesa posta, obrigado pela tua igreja, obrigado pela família Rocha Church que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, obrigado dos vestes, limpa nossas vestes, purifica a nossa alma, porque nós queremos encontrar-te, nós queremos encontrar-te. Aleluias, glorifica o Senhor, aleluia.